aguardando a Raquel entrar, aguardando entrar mais alguém. Vendo você aí. Só mais um pouquinho. Sim. Sim. Olá, Oi, tudo bem? bem, você? Eu tô muito bem, eu muito contente, muito feliz aqui por estarmos partilhando esse momento, né? É, Estamos ainda só nós duas, mais a Milena, né? Vamos uhum, aguardar mais um pouco de gente está entrando, mas desde já, né? Eu venho informar que essa live, o intuito dela, né? É mostrar o que é e como que os traços de caractere funcionam aqui, né? Dentro, dentro da gente, como é ressaltar todas essas emoções. Foi o Hugo. Hugo entrou, né? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a esse projeto, né? Que eu tenho certeza que nós ainda não afirmamos isso, mas vai se tornar, né, Raquel? parceria aí, né? Parceria de trabalho. Sim, desse jeito. Shirley, oi Shirley, tudo bem? Michele, como que estão vocês? Todo mundo bem? Eu vou pedir para a Raquel se apresentar, nossa analista também, né? Apresentar e falar um pouquinho de você. Então, eu sou Raquel, né? Raquel Salomão Moraes, filha do José e da Osmair, mãe da Ravena, esposa do Eduardo, e sou pedagoga, né, de formação da graduação, sou graduada em pedagogia, mestre em pedagogia também, educação, pela Universidade Federal de Goiás. E durante a pandemia a gente veio buscando ferramentas para se conhecer mais, né? Acho que foi um momento que todo mundo ficou meio assim, né? E agora, José, né? Tem que olhar mais para dentro, né? E aí nesse momento eu achei, né, a formação do Corpo Explica na internet, fiz e tô recém-certificada aí desde agosto, desde início de agosto, quanto analista corporal, fazendo análises aí do pessoal. Mas assim, você já se considerava analista, é claro, né? Porque o conhecimento você já tinha. E Já tem um tempinho, né? Uhum. antes de ser certificada mesmo, você já vinha fazendo análise? Acho que já Como que tem estava um. acontecendo? Não, não, não. Assim, fazia mais a título do que estava colocado lá na formação mesmo, para treinar, né? A Uhum. segurança minha do meu masoquista veio depois que eu peguei o certificado em mãos. Até então, não. É interessante já trazer assim, né? Um dos traços, né? Você falar de um deles aí, que é o masoquista, e aí as pessoas já começam a se perguntar como que é isso, né? O que é isso? O masoquista é aquele que gosta de apanhar. Não, tem nada a ver com isso, não, galera. Não se assustem. Não, é sim algo transformador, né? É como você falou, eu também entrei no desenvolvimento humano quando iniciou a pandemia, né? E, inclusive, o Corpo Explica, eu conheci através, eu posso dizer que foi através de você, né? Porque eu creio que você apresentou para uma amiga nossa em comum, até, Foi, como. e aí Uhum. ela me apresentou, e eu me apaixonei logo de cara, né, pela metodologia. Eu já estava, né, fazendo atendimento na área do desenvolvimento humano, e isso veio para agregar e entender, e falar assim, poxa, é um conhecimento
extraordinário para quem passa pela análise, né? Para quem se entende, para quem sabe todas as porções certinhas de quem de fato a pessoa é, né? Sim. E a É proposta. transformador, né? E assim, a cada dia a gente uma descoberta, né? Por mais que a Uhum. gente seja analista formado, mas colocar isso em prática na nossa vida é um desafio, né? Não é porque você conhece os traços, é analista, mas mesmo, né, quem já está certificado há mais tempo, é um mapa mesmo de como que a gente se orienta ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, né? É a, a metáfora que eles colocam lá de pilhas, né? Como a gente tem aqueles 5 pilhas, né? E dentro dessas pilhas nós vamos gastando ela ao longo dos dias, é bem interessante, é bem isso mesmo, né? Como que eu tô dentro da minha porcentagem que eu tenho, né, de cada traço, como que eu gasto minhas pilhas ao longo do meu dia, né? Então isso faz muito sentido e é um alerta para a gente mesmo de como que a gente se coloca, né, no recurso e menos na dor possível, né, ao longo dos nossos dias. Como você falou, e a questão das pilhas, né? E dependendo de como esses traços estejam aqui dentro, tudo funcionando, se tiver na dor, ele vai gastar pilhas daquele que não tem, e aquele que tem, às vezes, vai sobrar. E aí é Uhum, onde entra a disfunção, né? Onde entra as dores, na verdade. Muito, muito interessante dar-se atenção para isso. Se eu me conheço, se eu sei aquele que eu tenho, então eu vou gastar aquilo que eu tenho, eu não vou atrás daquilo que eu não tenho, né? uhum, sim. Assim, de onde, Raquel, se você pode estar explicando para a gente, surgiu essa metodologia? Como que você conheceu essa metodologia? Então, foi mais por busca na internet, né? E aí a gente, curioso, né, durante esse período da pandemia, foi até meu esposo que descobriu a escola, né, do Corpo Explica na internet. Aí ele inicialmente que comprou, né, o curso, aí eu vi, né, entrei em algumas aulas lá pelo login dele, achei interessante, falei, nossa, é algo que compensa esse investimento, né, e pegar esse certificado para ser uma outra fonte de renda mesmo e para estar me conhecendo mais, né? Então, eu Uhum. fiz o curso, e lá no curso eles explicam de onde que vem essa fundamentação teórica, né? Porque eles buscaram lá no Freud, né? No Sigmund Freud, aquele médico que elaborou a psicanálise, e a partir do Freud vieram outros autores que aprofundaram outros aspectos, né? Então, Freud ele descobre que dentro de um corpo, né? Dentro do corpo, do nosso corpo, tinha algo mais, né? Não era só o corpo físico, tinha uma mente ali dentro que funcionava, né? Pra gente hoje, que é isso, né? Como assim? Eu só não percebia isso na época, né? Mas na época foi uma grande descoberta, né? Porque até então era só o corpo, né? Dissecava, cortava, pronto e acabou, né? Então, Freud ele traz essa ideia de que não existe uma mente dentro do corpo, né? Dentro desse corpo. E foi estudando isso e outras pessoas vieram para estudar com ele, né? Um dos alunos dele que aprofundou mais essa ideia foi o Reich. O Reich já percebe que, opa, através do corpo eu consigo enxergar, né, como que a mente desse ser funciona, pelo formato físico dele, pela sensação que ele me transmite, pela expressão que ele me transmite, eu consigo entender como que a mente dessa pessoa funciona. Então, o Reich também contribuiu, né, para esse momento de sistematização o Corpo Explica, né, dessa escola, que eu vou falar pela sigla para ficar mais fácil. Aí vocês que já estão aqui já captaram, né, OCE, que é o Corpo Explica. E uma terceira fundamentação, né, que veio da bioenergética do Lowen, que o Lowen vai aprofundar um pouco mais isso. Então, o OCE, ele bebeu nessas 3 principais fontes e fundamentou, né, o que seria a análise corporal, que é isso que a gente faz, eu e a Sueli fazemos, né, a gente está aqui nessa live hoje para apresentar para vocês aí essa ideia que é totalmente inovadora, né? De a gente poder se conhecer mais através da análise do nosso corpo, através de muitas coisas que a gente desconhece e que uma pessoa de fora, em um momento ali, em 20 minutos, analisando o nosso formato do nosso corpo, ela consegue nos explicar como que a nossa mente funciona, né? Então, isso é algo que nos permite ter mais conhecimento de nós mesmos e a partir desse conhecimento a gente viver uma vida mais leve, né? Se portar com menos sofrimentos, com menos expectativas, da gente muitas vezes querer ser uma coisa ou querer nos comportar de uma coisa que a gente nunca vai conseguir ser, porque o nosso corpo foi
feito para funcionar daquela determinada forma, né? Por exemplo, se eu sou mais magrinho, né? Se eu tenho mais quinas, se o meu rosto é mais fino, se eu tenho os olhos maiores, a minha tendência é não querer tanto contato assim, né? Eu sou uma pessoa que sou mais distante, que a gente fala que são traços mais frios, né? Então eu sou mais distante, eu não necessito de tanto contato físico, né? Se eu já sou mais gordinho, né? Eu já tenho a forma mais arredondada, meu rosto é mais redondo, meu olho é Sim, menor. olha, Eu olha já aqui. necessito, olha pra gente, aqui, olha pro nosso rosto. Eu já necessito de um maior contato físico, né? Então, o OCE veio trazer isso que esses autores que eu já expliquei anteriormente descobriram, né, na teoria, eles colocaram isso de uma forma mais prática. Tá bom, existe lá esses traços, né, que o Reich descobriu. Vou falar os nomes que estão na nomenclatura científica, tá? Não tem nenhuma associação com doenças, com problemas, né? O nome que está lá no livro que o Reich elaborou lá em Qualquer anomalia, né? Porque às vezes as pessoas acham 1912. que tem a ver, né? Então é trazer os nomes quando ser dito, aí a pessoa já pensa assim, poxa, o que é isso, né? Mas não tem nada a ver com nenhuma anomalia, né? Uhum. É porque você tem muito traço de oralidade, Leidiane, e de masoquista, por isso que você adora abraçar. Depois a gente conversa mais sobre isso. Então, eles criaram uma grande sacada, que foi sistematizou. Tem esses nomes, eu estava falando dos nomes, né? Então, nós temos os nomes que eles fundamentaram lá. Esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, todos nós temos essas 5 pilhas, né? Que eu iniciei falando das pilhas. Todos nós temos essas 5 pilhas dentro de nós. Algumas pessoas, dependendo do formato físico, né, da sensação e da expressão que a pessoa transmite, ela vai ter mais pilhas de um ou mais do outro. E ela vai funcionar de uma determinada forma, dependendo da quantidade que ela tem de cada traço. Então, o OCE fundamentou isso através do mapa de caracteres, que eles elaboraram, né, a partir desse estudo, dessa teoria que foi feito. Nós, analistas, temos um mapa que a gente analisa o corpo, né, de qualquer pessoa durante 20, uma média aí de 15, 20, tem pessoas que estão, né, com mais quilometragem rodada, fazem isso até menos tempo, 10 minutos. Então, a gente analisa o formato da sua cabeça, dos seus olhos, da sua boca, do seu tronco, do seu quadril e das suas pernas, e a gente te dá, né, a devolutiva a partir desse mapa de como que você funciona. Então, a fundamentação veio daí, né, eles estudaram esses autores e criaram, né, que é uma inovação totalmente brasileira, né, uma fundamentação totalmente brasileira, esse mapa, que através desse mapa eu consigo dizer para a pessoa como que ela funciona, né. E aí, então, como é um bate-papo, né, para eu não ficar com o domínio da palavra, eu vou perguntar para a Sueni, querer que a Sueni fale um pouquinho para nós. E aí, com esse mapa em mãos, né, o que é que ele vai nos auxiliar? Fiz uma minha análise, e agora? O que é que a minha vida vai melhorar, digamos assim? Aí é entender, né? Como é que de fato eu reajo a certos movimentos, né? Como é que eu, pô, ter um corpinho, não que seja o meu caso, porque a minha quantidade desse traço é bem pouco. Como que eu tendo um corpo mais quadrado, eu sou aquela pessoa também mais introspectiva. Eu amo estar com pessoas e ao mesmo tempo não gosto também de estar com pessoas, porque eu preciso do meu mundo, eu preciso da minha caverna, né? Eu preciso de estar ali me resguardando, e aí esse resguardar e esse cuidar é para me planejar. Essa pessoa que tem esse formato mais, tem as linhas, né, do corpo mais quadradinho, a tendência dela é planejamento e altamente executora. Faz e faz o tempo inteiro. É aquela pessoa que ela não delega, né? Ela recebe aquilo que o outro quer que ela faça. Ela simplesmente acolhe, né? E quer que... Oh, que bom te rever, Raquel, aí, ó. A Iris. Iris Oliveira. Oi, ó, Iris. Raquel. E aí, assim, entendendo que todos os traços, todos eles existe a dor e também para cada dor existe o recurso. Eu não nasci com a dor, eu preciso morrer com ela, né? Então é entender quando eu começo a falar assim, eu vou fazer a minha análise porque eu quero resolver uma questão que é na circunstância que nós resolvemos, né? Que esteja acontecendo aqui comigo.
Nada lá da existência, porque lá da existência tem os psicólogos, né? Tem os outros profissionais que podem vir e fazer amparar essa pessoa e cuidar daquilo que esteja acontecendo muito lá mais profundo. Nós cuidamos disso, de que está aqui. Vamos supor que eu esteja em conflito com fazer uma palestra, uma suposição. E a minha necessidade de estar com pessoas é 80% de mim. Do todo, 100, 80% de mim há essa necessidade. E eu precisando fazer uma palestra, eu tendo dificuldade para ir ali, eu tô com algo disfuncional. Alguma coisa está funcionando aqui em mim que não está correto. Então, é eu trazer, falar assim, poxa, o que é que eu preciso olhar aqui dentro? Quais são esses traços que estejam aí na dor, que eu preciso dar um cuidado e dar aquilo que ele de fato precisa. É entender que cada traço precisa de algo, cada traço precisa de alguma coisa para poder estar no recurso. Que é assim que a gente fala, quando não estar na dor, quando está fluindo tudo, tudo muito bom, da forma que fomos milenizados para ser, né? Estamos no recurso de fato. E aí pegar e colocar. E agora? Eu estou aqui buscando solução para algo que esteja acontecendo comigo e eu preciso de solucionar, como eu coloquei a questão da palestra, eu preciso procurar ajuda para um profissional me ajudar e falar assim, olha, você funciona assim, 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 esse é o teu gráfico, esse é o teu mapa de caractere, e se você começar a agir dessa forma, né, é claro que a pessoa primeiramente tem que ter o mapa e o gráfico em mãos para poder nós guiarmos, né, conduzirmos ali aquelas questões que estejam acontecendo. Que esse quadradozinho que eu coloquei, que é aquele da explosão que briga e quando ele segura tanto que ele se explode e ninguém segura. É explosão de raiva mesmo. Tem o outro que tem o corpo mais harmônico, aquela pessoa que tem aquele corpo mais harmônico. Ela também tem assim aquela tendência muito grande para estar executando. Executa e ela não delega porque ela quer brilhar e ela quer pegar e trazer aquele agrado, ela quer trazer aquela confiança para ela e quer trazer o merecimento também, que as outras pessoas olhem e falem assim, você, né, que fez isso, você merece isso, quer brilhar o tempo inteiro. Tem algumas pessoas que têm o seu corpo em formato triangular, que esse já é aquele traço da manipulação, e aí se estar na dor, a manipulação é para ela tirar proveito. Se ela está no recurso, é para ambas as partes saírem ganhando. Eu faço e eu faço para nós, eu não faço para mim. E quando está em dor, tudo, né, vira uma disfunção. A cabecinha redonda, como a Raquel falou ali agora, que eu tenho muito, né, disso, é sentimento, muito sentimento. E aí eu tenho, porém, tem duas questões. Ou é excesso ou é falta, né? Quando se fala de uma pessoa mais com curvas mais arredondadas, né, com um rosto mais redondo e tudo isso, é uma pessoa que está no puro sentimento. É sentimento, sentimento mesmo. E quando é aquela pessoa que é do excesso e ela está na dor, tem um buraco que está acontecendo ali, ela está naquela confusão e ela vai ali, ela se supre de tudo para encher aquele buraco. Quando é a pessoa que é falta, que ela tem aquele buraco, o buraco está ali. E só vai preencher aquele buraco, aquela coisa, aquela única coisa que precisa estar ali naquele momento. Então, há o excesso, onde a pessoa fica um pouco mais cheinha, e a falta é onde a pessoa fica um pouquinho mais magrinha, um pouquinho mais roxinha, que faz uma confusão também com o primeiro traço que a Raquel falou, que é os traços que tem as linhas, né? Os olhos mais esbugalhados, a cabeça um pouco mais alongada, o corpo também, as pontas assim dos ossos aqui assim começa a aparecer tudo, né? Essas escápulas aqui, saboneteira, né? Começa a aparecer também. Tem
eu já tô dando spoiler, tá vendo, Raquel? Já tô falando aqui de mim já. E aí é entender, falar assim, nossa, como que eu funciono e como que eu posso pegar todo esse conhecimento e colocar, como que eu posso dizer, empacotar e trazer isso para mim e falar assim, eu sei como eu funciono e a partir de agora eu vou fazer as coisas darem certo, porque eu sei aquilo que eu posso, eu tenho as minhas baterias, eu tenho as minhas pilhas diárias para serem gastas e eu vou pegar e vou fazer isso tudo acontecer, né? E passando a palavra também para Raquel, né? E falar assim, poxa, falar um pouco, né? De conhecer, de traço, né? Dar importância para que esses traços me coloquem de fato ali no recurso. Como que é isso, Raquel? Você consegue, assim, explicar para essas pessoas como é dar importância de fato e como, e assim, trazer... Nós temos o conhecimento. Eles ainda, alguns, né, que eu tenho certeza que muitos aqui já foram analisados, já passaram pela análise, já sabem como que eles funcionam. E essas pessoas que já sabem como que elas funcionam, é perguntar, e aí? Qual é a importância que de fato você está dando? Você está dando aquilo para o traço que ele gosta, que ele merece? Está poupando? Ou você está tolindo? Ou você está recompensando? O que é que está acontecendo? É uma coisa assim, né, que é comum a gente encontrar nas análises, né, e até a gente mesmo, né, quando nós fomos analisados, é, quando fizeram a nossa análise corporal, a gente muitas vezes não se identificar de imediato com aquele traço, né, falar, mas você gosta de... Você tem um perfil, né, do perfil triangular, né? Vamos falar das formas geométricas que fica melhor das pessoas muitas vezes se identificarem, né? Falar, ai, eu sou mais Aham. redondinho, né? Eu sou mais triangular, eu sou mais alongado, né? Então vamos usar essa metáfora das formas geométricas. Então, quando a gente analisa alguém que tem uma pontuação a mais, né, do formato triangular, e fala para ela, ó, aqui no seu gráfico eu tô vendo que você tem uma grande capacidade de negociar, de liderar, de articular coisas e pessoas. Aí a pessoa, né, no final, a hora que a gente passa pelo momento de ouvir, fala, não me vejo muito assim não, né? Então, o corpo dela nos conta isso, mas muitas vezes ela não se vê daquela forma, né? E aí entra um aspecto do ambiente que a pessoa foi criada e das relações que ela foi criada, né? Porque como ela se mielinizou ali, né? Quando a gente fala de mielinização, é naquele formato da formação do nosso sistema nervoso central, né? Quando a gente ainda está no útero, né, da nossa mãe, o nosso primeiro traço de caractere, ele é formado ali no útero, né? Que é aquele traço mais alongado. Então, se você vivenciou muitas situações ali dentro do útero e até o primeiro mês de gestação, né, onde o útero da sua mãe contraía, ficava duro e tal, né, você desenvolveu um perfil físico mais alongado e com os olhos mais desconectados, olhos maiores, mais pontudos, né? Então, cada processo desse, né, dessa fase de mielinização, foi formando um determinado, vamos dizer assim, formato geométrico no seu corpo, né? Esse primeiro foi esse mais alongado, depois a gente tem o mais redondinho, né? Esse mais alongado, a dor dele maior foi a da rejeição, né? Ele sentiu rejeitado. Em contraposição, o recurso que ele desenvolveu foi a criatividade. Então, ele é bastante criativo, ele tem muitas ideias, ele tem muita capacidade de raciocinar e ele já não gosta tanto de toque físico, né? Então, aí vocês vão falando aí, vamos ver quem se reconhece aí, né? Oh, eu tenho esse, né? Eu tenho mais desse. Pelo formato E quando alguém era um palito e depois vira uma bolinha? uma bolinha, né? Que aí já nasceu, né? A criança nascer, né? A gente vai passar aí pela fase de oralidade, né? Após esse primeiro mês, onde ela tá mais ligada, né? À mãe, essa fase mais de oral mesmo, de mamar, de comer, de colo, de toque físico, né? Então, dentro desse processo onde está, né, mielinizando ali essa parte, né, do sistema nervoso aqui do pescocinho, né, já mielinizou aqui a cabeça, aí vai descendo, né, a gente pensa na nossa coluna vertebral, que é esse processo que ela vai se mielinizando, do topo até lá a ponta do
finalzinho da nossa coluna vertebral, né? Então, nesse segundo momento da coluna vertebral que está formando, é o traço da oralidade, né? Então, os orais, eles gostam muito, né? Isso que a Leidiane falou, gostam muito de abraçar, né? Então, gostam muito desse contato físico, das sensações, de comer, de falar, de sentir, né? De estar em contato com a natureza. Então, o recurso, né, que foi desenvolvido pelos orais, é esse recurso da comunicação. Eles gostam muito de se comunicar, são muito sensíveis, né? E gostam também desse acolhimento, né? Tanto de acolher quanto de serem acolhidos. Então, para enfrentar a dor, né? Que foi a dor que ele se sentiu, que foi essa dor do abandono, né? Inicialmente, ele desenvolveu esses recursos, né? Então, opa, vou desenvolver aqui esse recurso, essa carinha fofinha, bochechudinha, esse olhinho de gato, de botas que caiu da mudança, né? Então, ninguém vai me abandonar a hora que veio essa carinha de bebezinho crescido, né? Então, eu vou querer sempre esse colo, né? Então, o oral, ele desenvolveu isso nesse processo de mielinização dele, né? Essa necessidade, esse contato, esse afago, né? Essa necessidade de afago. E ser muito comunicativo e ser muito sensível. Descendo ainda um pouco mais a nossa coluna vertebral, a gente tem esse terceiro traço que foi mielinizado, que é o traço mais triangular. Esse traço já é aquele momento que o neném está começando a andar ali, né, a se movimentar, mas que as perninhas ainda estão muito moles, né? Ele mais pega, gesticula ali com os bracinhos, com a fala, né? Então, esse terceiro traço faz mais gracinha, né? Então, é naquele momento que a criança se sente vista só quando ela faz graça. E é aí que desenvolve a principal dor desse traço, né? Poxa, só estão me vendo aqui porque eu estou fazendo gracinha, né? Então, ele sente a dor da manipulação. Porque, opa, minha mãe me nota ali só a hora que eu faço uma gracinha, a hora que eu jogo uma bola, a hora que eu tô rio, né? Enfim. Então, nesse terceiro traço que vai se desenvolver essa dor da manipulação, porque ele se sente manipulado. Estão me vendo só porque... Não estão me vendo só porque eu tô aqui, né? Só porque eu existo. Mas porque eu tô fazendo gracinha e alguma coisinha fofinha que a gente acha muito bonita e acaba que é a tendência nossa mesmo, né? Oh, tá andando. Oh, falou tua palavrinha, né? Então, a gente acaba que exalta isso muito. E, ao mesmo tempo, cria-se uma dor nesse traço, que todos nós temos essa dor, nesse momento, passamos por esse momento, que foi essa dor de se sentir manipulado, né? E, em contraposição, como ele se sentiu manipulado, para ele não ser manipulado mais, ele vai desenvolver a capacidade de negociar, de liderar e de articular coisas e pessoas. Então, é aquela pessoa que é totalmente estratégica, né? Estrategista ali, ela sabe os momentos que ela tem que entrar numa conversa, qual coisa que vai ser boa para ela, qual associação ali, qual parceria que vai ser boa, né? Então, esse terceiro traço se forma com esse recurso, né? O quarto traço, ele é formado ali no processo de desfraude, tudo começa com diz, no processo de desfraude, né, onde a criança está abandonando as fraldas e tal, e ela vai sentir a dor da humilhação, porque é naquele momento que tem os escapes, né, que o neném não está identificando ainda se quer ou não quer fazer o xixi ou cocô, aí tem o momento do escape, muitas vezes o adulto vai lá e briga, ou alguma outra criança mais velha, né, ai, fez cocô, fez xixi, sujou, que meleca, né, acaba que a criança falou, poxa, eu achei que eu não queria, mas aí escapuliu, já saiu, eu nem vi, né, então a criança está ainda, né, voltando lá para a medula, né, voltando lá para a nossa coluna vertebral, tá ali naquele processo ali mais próximo à região genital, né, mas que ainda não chegou na região genital especificamente. Então, nesse processo de mielinização desse processo, dessa região, né, da medula. Então, ela ainda não está firme, não tem certeza do momento que ela quer fazer o xixi ou o cocô, e nesse processo ela vai passar pela dor da humilhação, né. Em contraposição, isso que a Sueni falou, né? Vão ser pessoas mais quadradinhas e que têm uma alta capacidade de suportar coisas difíceis, de suportar processos. É aquela pessoa que fica ali extremamente preocupada, né? Em fazer um script, um detalhe, para que a coisa, né, no popularmente brasileiro, não dê merda depois, né? Então, para ela não ouvir nada depois, nem encheção de saco, ela vai ter certeza que aquilo vai sair perfeito. E vai demorar um pouco mais, porque ele é mais lento, né? Para evitar que a coisa dá ruim no final, então eu vou fazer isso mais lento, passo a passo, tendo certeza de como que vai ser todo o processo para que eu alcance o meu resultado final. E é interessante, então, né, Raquel?
deixa eu só te interromper aqui um pouquinho. É tão interessante que quando eu me conheço, eu sei dos meus traços, e aí eu tô nesse controle, né? Eu quero planejar, eu quero as coisas muito bem organizadas, e às vezes faço um pouco até mais lento. Nossa, o meu mazoca tá, tá ali, ó, organizando tudo. E assim, é claro que para os outros também a gente já fala, né? Quando sabe que ele tá ali no controle, a gente já fala, ó, o traço tal, né? O traço dessas linhas aí tá assim, assim. Agora eu tô mais executora, né? Tô mais Sim, planejando mais, né? Então eu vou isso. acionar ali o meu masoquista, né? Então, Aham. aí também né, um dos motivos importantes da gente conhecer, nos conhecer mais, é saber quanto de cada traço. Eu tenho só 10%, por exemplo, né? Então, esses 10% meu ali, eu vou ter que saber em que momento do meu dia que eu vou precisar desses 10% para eu planejar. Seja um plano de aula, seja um plano de exercício físico, né? Então, qual o momento do meu dia que eu vou executar, que eu vou acionar esses 10% meu de Uhum. masoquista para poder realizar isso que eu preciso realizar com perfeição, né? Sem que nada dê errado no final. E o Sim. último traço para finalizar essa fase, para eu passar a fala para a Sueli também, é a questão do último traço a ser mielinizado, né? É ali já na região ali sacral ali, né? No final da nossa coluna vertebral, que é o traço de rigidez, né? Que são aquelas pessoas que têm o corpo muito harmônico, né? Aquele formato ampulheta, com a cinturinha. E aí, tanto homens quanto mulheres, né? A cintura do homem vai ser um pouco menos evidente, né? Um pouco menos chamativa, né? Digamos assim. Então, esse traço que se forma no momento ali onde a criança está começando a perceber que o mundo é formado por pares. O papai tem a mamãe, o tio tem a titia, o vovô tem a vovó e eu, né? Eu não tenho ninguém, né? Se for o menino, né? A mamãe fala que eu sou o amor dela, mas no final é o papai que é o marido dela, né? Então é nesse momento que a criança vai percebendo que tem pares, né? O mundo é formado por pares e ele vai se sentir trocado e excluído, né? Pegando o exemplo do menino, né? Isso vale tanto para meninos quanto para meninas, né? O menino. Ah, mas a minha mãe foi dormir com meu pai. Eu sou o amorzinho, eu sou o príncipe da minha mãe, mas no final das contas, né? Então a sensação e o sentimento que a criança tem nesse processo ali de finalização da mielinização, né? Do sistema nervoso central é esse. Fui trocado, fui traído, né? E fui excluído, porque no final das contas a minha mãe preferiu o meu pai, né? Se for Sim. menino, e se for menina, o meu pai preferiu a minha mãe, né? Então ele tem essa sensação, né, de traição e que foi excluído e trocado. Em contraposição, essa é a dor que ele sentiu, né? Enquanto criancinha, todos nós sentimos essa dor quando a gente tinha ali entre 3 anos e meio até os 5 anos. Em contraposição, nós desenvolvemos, né, um corpo físico, né? E aí, lembrando, cada um tem uma proporção, tem alguns têm uma proporção maior, né? 30, 25, outro já tem 10, né? Então, você só vai saber a sua porcentagem se você passar por uma análise corporal, né? Comigo ou com a Sueni, que aí a gente vai te falar a quantidade que você tem de cada traço, né? Se é 10, se é 20, se é mais, se é menos, enfim. Então, a partir daí, esse traço de caráter rígido, ele desenvolveu esse corpo mais harmônico, de mais ampulheta, né? Pronto, perdi, né? Nessa relação de pares ali entre minha mãe e meu pai, então eu vou desenvolver um corpo mais harmônico, né, mais chamativo, para que com isso eu não perca mais, né? Na próxima competição que tiver eu vou ganhar, porque a minha musculatura vai ser mais definida, porque, né, eu vou ser mais proativa, eu vou ser mais competitiva, eu vou ser mais ágil. Então esse é o recurso que se desenvolve nesse final da mielinização ali do nosso sistema nervoso, né? Então, é importante a gente conhecer isso para a gente se identificar. Poxa, qual dor será que eu vivi mais, né? Foi a dor do abandono, foi a dor da rejeição, foi a dor da manipulação. E a partir disso, como ela foi mielinizada no nosso sistema nervoso central, a gente vai sempre, constantemente, recorrentemente reviver essa dor. E se a gente tem esse conhecimento, fala, opa, eu tenho mais a porcentagem de oralidade, por exemplo. Então, a minha dor que eu vou sentir mais vai ser a do abandono. Então, eu consigo me perceber ao longo do meu dia, ao longo, né, dos dias, se eu tô vivenciando aquela dor de fato, ou se aquilo é mais ali uma coisa, né, que eu tô achando que é, mas não é, né? Então, eu tenho recursos
de não vivenciar e sentir aquela dor como ela foi mielinizada. De que forma? Eu tô sentindo ali, né? Nossa, não tô me sentindo abandonada pelo meu esposo, pela minha filha, pelo, né, minha mãe. Então, o que que eu vou fazer, né, para que essa dor diminua, né? E eu tenho recursos de como utilizar, né, ao longo do meu dia para que essa dor ela seja menos forte, digamos assim, ela seja menos impactante, né, na minha vida ao longo dos dias, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, né? Então, eu tô sentindo abandonada, vou pedir um colo, né, para um amigo, ou vou pedir um colo para o meu marido, né? Enfim, e a partir disso a gente consegue ir nos entendendo, nos percebendo, percebendo aqueles momentos que a gente fala, nossa, eu tô sentindo isso, será que é isso que eu tô sentindo, né? Principalmente se tiver um traço oral, né, que o oral é do sentir, né, o oral e o masoquista, e um pouco do rígido, né? Então, esses traços são aqueles que sentem muito. Então, se nós temos muito traço do oral e muito do masoquista, nossa, você vai ser uma pessoa que vai sentir muito. E você sabendo disso, você sabe como diminuir, né, esse impacto que isso vai ter na sua vida, né? Pensa você ali tendo um gráfico de 80% de traços que sentem o tempo todo, né? Você pisa por acidente numa formiga, você vai sentir a dor da formiga, porque aquilo, né, dilacerou seu coração. Então, você entendendo isso, por que que você é muito chorona, né? Ou por que que você é mas eu sou mais frio, eu sou mais seco. As pessoas falam que eu sou muito Azeda, azedo, muito ou distante, ácida, né? assim. Uhum. Né? A análise te explica por que você é dessa forma, né? Então, é possível a gente entender como você funciona e você funcionar e fluir de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura na sua vida, tendo menos conflitos com as pessoas, porque muitas vezes a tendência das pessoas é querer que o outro funcione como eu funciono, né? Mas o outro foi me animizado de uma outra forma. Que se o outro não sabe, ele não tem como te explicar como que ele funciona, né? Então, é importantíssimo a gente estar por dentro, né, desse funcionamento nosso e das pessoas que nos cercam para a gente poder viver uma vida mais fluida, né, mais tranquila, sem menos choque, menos impasses, né? É tão Então, eu interessante, falei demais. Raquel, é falar, né? Porque, assim, existe os gráficos mais distribuídos e aqueles com picos, né? E aí eu me coloco trazendo o meu gráfico. São dois picos, aí eu posso falar assim, são picos gigantescos, de mais de 30, né? De um todo, esses dois traços aí já vai para 70 e alguma coisa por cento de mim. E olhar e falar assim, quando eu não me entendia. Talvez eu estava comendo, devorando tudo como um trator, né? Ia lá na geladeira e comida que às vezes não achava nada e falava assim, nossa, mas eu tô doida para comer alguma coisa gostosa, né? E daquele jeito, e é só abraçar alguém, assim, um abraço mesmo, um abraço bem dado, dar e receber esse abraço, aquilo ali tudo alivia, que fica assim, é, parece que eu não sou mais aquela pessoa que estava ali devorando tudo com tanta vontade, né? Porque aí fala trazendo os picos. Eu sou ENI, sou 8% esquizoide, 37% oral, 8% psicopata, 12% masoquista e 34% de mim é rígida, né? Então, eu sou muito executora, né? Que ali na análise a gente fala para as pessoas como que a porção que elas têm de execução, a gente fala a tendência que elas têm para dependência emocional, aí é tendência, viu? A gente não fala que você é dependente, mas a tua tendência é aquela. Porque pode ser que você esteja mas tão no recurso que você nem sente, né? A gente dá assim, uma explanada boa na tua vida e mostrar, falar para você de como de fato são as tuas ações, mediante tudo aquilo que foi mielinizado aqui em cima. E nós temos um pouco de tudo, não é falar assim, eu sou só. Igual eu tenho dois picos, né, gigantescos aí, de 34 e 37. Eu sou sentimento puro, né? Eu sou assim, eu sou 100% oral. Não, eu não sou 100% oral. Eu trouxe falei, né, os meus percentuais do meu gráfico aqui, para vocês entenderem que eu tenho esses dois picos e quando eu trago a minha oralidade
ou para mim tá bom, e tá muito bom, outra hora quando tá ruim, mas tá ruim mesmo. Aí não existe 72 possibilidades, não. Ou é 8 ou é 80. Dentro desse estar na dor, ou talvez, inclusive, no recurso também. Existe isso. Eu tô muito, muito bom. Eu tô muito, muito ruim. E quando eu trago também o outro traço, que é o rígido, né? Que é 34% de mim. Eu não... assim, estou vivendo um processo, é claro, né? São mudanças. Executar, não queria, não gostava e queria fazer tudo, eu não delegava e eu chegava e fazia mesmo. O corpo doía, eu ia deitar com o corpo dolorido de tanto fazer, por causa desse pico tão grande meu de rigidez, né? E aí trazendo a questão do esquizoide, que é aquele traço um pouquinho mais alongado e tudo mais, que é 8% de mim, a minha necessidade de estar em caverna, juntando com o masoca ali, com o masoquista que é 12, que dá 20% de mim, é pouquíssima. Eu quero estar com pessoas, eu quero brilhar, né? Porque o rígido, ele gosta disso, o rígido, ele quer encantar a todo momento. E aí, junto o carisma do oral com mais o brilho do rígido, aí dá uma porção bem generosa, né? De querer estar de fato ali com pessoas e a hora é para brilhar e a hora é para receber um carinho, a hora é para estar ali mais acolhida, né? Porque esse negócio de acolher muito, eu entendi quando eu fiz a minha análise, porque nós passamos por análise primeiro para depois começar a estudar e começar a se desenvolver e analisar também vocês. Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, como que é isso? E eu me identifiquei de cara, né, nos excessos, né? Porque para mim, como tem os picos, né, excesso e excesso em muita coisa. É transformador, é libertador. Falar assim, poxa, eu agora sei quem que eu sou. E eu posso ser a pessoa que eu fui mielinizada, né? Para ser. Eu não preciso ser diferente. Até é interessante que antes, se eu fosse para uma festa e eu sentisse na necessidade de chamar, a festa não era minha, eu fui convidada, e eu sentisse na necessidade de convidar e tal alguém, eu já levaria de cara. E se eu não levasse aquela pessoa a qual eu estava tendo uma dependência emocional, eu ficava frustrada, eu ficava assim, naquela bad, né? Achando ruim, falar assim, poxa, eu não trouxe, eu não convidei, e não veio, queria vir e tal. E hoje eu passo assim, tranquila, tranquila. Ah, mas você não convidou, a festa não é minha. E eu não carrego peso, não carrego culpa, tá tudo certo, não tem nada errado, né? Quando eu me entendo, quando eu sei. Fala um pouquinho aí, Raquel, do teu gráfico, como que é? Porque, assim, é bem diferente, né? E para eles também entenderem que nessa diferença dos picos e das distribuições aí, dos percentuais aí, tem coisas que acontecem muito, muito diferentes. Sim. Assim, nós temos dois tipos de gráficos, né? Igual a Sueni está falando. O dela, que é de mais picos, né? Que dentro dos 5 traços que nós temos a possibilidade de ter um gráfico mais distribuído, né? Que no caso é o meu, que eu tenho um pouquinho de cada coisa, já vou falar para vocês a porcentagem. E o da Sueni, que você tem quantos de oralidade, quanto de rigidez que eu fiz? 37 e 34. 37, 34. Então são picos, né? Ou seja, é muito aquilo, tudo, Eu aquela preciso intensidade. gastar, e eu preciso gastar dentro das 24 horas. Nas 24 horas eu preciso gastar aquilo, né? Isso, então ela tem esses picos, né? Então, ela tem que ter, digamos assim, uma maior atenção em relação a esses dois traços dela, que eles são maiores, né? Então, eles governam quase 70% do dia dela, né? Que é o oral e o rígido. E aí, antes de eu falar do meu, eu vou aproveitar a oportunidade e falar dos conflitos que possam ter, né, entre esses traços. No caso, os dois traços principais dela, né? Que é o oral e o rígido. O oral, hora que é colo, né? Hora que é estar ali grudadinho, hora que é ser, né? Quando a gente pega o exemplo lá do Jô Soares, né? O Jô Soares ainda tinha carinha de menino, com quase 90 anos de idade, né? Quer ser um E os bebezinho, né?
bebezão, né? E os orais são isso, né? Os orais crianças, os orais adultos, o adulto é um bebê crescido, né? Uhum. Então, hora a Sueli quer um colo, né? Quer um carinho, quer um afago. Outra hora ela já quer estar lá, toda montada no salto alto, da maquiagem, no batom vermelho, se colocando, né? Enquanto uma mulher toda bonitona e poderosa, né? Então, ela oscila, né? Entre esses dois momentos ao longo do dia dela. E ela Quando se menina, conhecendo, mulher, né, Raquel? conhecendo que ela tem esse conflito de menina-mulher, ela vai saber muito bem organizar o dia dela. Pronto, eu vou ficar em casa agora, então eu vou deixar minha oral toda, né, folgadona, de pijama a manhã toda. A hora que eu sair, né, a hora que ela sair, né, que minha rígida é um pouco menor, a hora que essa Sueli sair, para ela colocar a rígida dela no recurso, ela já vai sair de saltão, já vai sair de batom, já vai sair muito bem arrumada, muito bem maquiada, porque isso, a rígida dela está no recurso, que a rígida dela vai ser notada, vai ser percebida, né? Então, isso vai colocar ela no recurso. Então, tendo dois picos, né, ela tem que se preocupar mais com esses dois ao longo do dia dela. Não que ela não tenha que dar visibilidade para os outros, porque os outros se combinam com esses dois, né? Mas, eu não sei, né? Na verdade, eu não cheguei a essa conclusão, né? Se é mais fácil ter um gráfico de pico igual o seu ou mais distribuído igual o meu. O meu já é Raquel, mais distribuído. lembrando que fomos mielinizados da forma que era necessária. E nós devemos agir e fazer como fomos mielinizados, né? E Eu funciono daquele jeito. eu falo assim, você tem que preocupar mais com nós, eu tenho que dar atenção para os cinco. O meu gráfico já é assim, ele já está mais distribuído, né? 13% do traço mais alongado, né, que é o do esquizoide, 28% de oralidade, que é o traço mais redondinho, mais fofinho, 12% de psicopatia, que é o mais triangular, 25% do masoquista, que é o traço mais quadradinho, e 22% do rígido, que é o corpo mais bem distribuído, mais Harmônico, né? bonito, mais harmônico, isso. Então, acaba que ali o meu oral, o meu masoquista e o meu rígido tá bem próximo, né? E aí, isso, da combinação desses traços, entre cada um deles, nós temos conflitos e temos semelhanças entre cada um deles, né? Que aí, na sua análise, quando você passar por uma análise corporal, você vai perceber como que isso se soma, né? Então, o meu também tem um pouco desse conflito que eu falei da Sueli, né? Em determinados momentos eu quero estar mais folgada, né? Mais, né? Com roupas que não me apertem. Em outros momentos, né? Você já quer estar mais confortável, mas mais você se sinta mais bonita, mais vista, né? Então, eu tenho um pouco desse conflito também. Tem um nível, né, de dependência emocional que é um pouco, né, maior por conta do meu traço de oralidade, do meu traço de masoquista, que aí na devolutiva a gente consegue falar, né, para vocês que ainda não conhecem, não passaram por uma análise, qual que é o nível de dependência emocional. No caso, o meu é 64%, né, é alto, né, e aí a gente sabendo dessa tendência que a Sueli tinha falado, né, que não é certeza que você vai ser dependente emocional de uma outra pessoa, mas é uma tendência, né? E a gente tem que estar ali com o sensorzinho ligado, né? Será que eu estou tomando Raquel, essa atitude, tomando essa dando decisão? uma, te interrompendo aqui um pouquinho. É interessante que, olha, eu tenho os picos, né? O meu gráfico é tipo assim, um pouquinho aqui, um tantão, aí um pouquinho assim, depois um outro tantão. A minha tendência à dependência emocional é 66%. 66% de mim tem tendência, né, a tal Uhum. dependência emocional. E aí, quando você traz o teu gráfico, que é mais distribuído, que a tua tendência é bem próxima à minha, é entender, falar assim, poxa, não é porque o meu gráfico é diferente, que eu fui milinizada, eu funciono diferente aqui, que eu vou talvez não ter. E aí esse não ter, será que eu não estou tolindo? Será que eu não estou podando? Eu não estou deixando aquele traço existir? E lembrando que todos os traços precisam de fato estar existindo da forma que eles foram mielinizados, né? Uhum. Dar uma atenção para aquilo que de fato faz sentido e para aquilo que de fato veio para ser, não é? Quando coloca aí esse conflito menina-mulher, às vezes eu saio assim, muito bagunçada e tá tudo certo, folgada, com roupa
tá tudo certo, não tem o porquê de eu ficar me questionando, de eu ficar me falando, nada, porque eu sei que ali eu também estou colocando, estou dando aquilo que o meu traço quer, né? E às vezes também, quando coloca aquele saltão, coloca aquela roupa mais colada, mais justa, eu também sei que eu preciso dar aquilo para aquele traço que ele está precisando ali agora, naquele momento, né? Então, alinhar-se ao tal ponto de se entender e dar aquilo que, de fato, é aquela porção sua, aquela pilha que a Raquel falou lá no início, que existe aí dentro, né? Existe e fazer com que ela funcione no recurso o tempo todo. Porque imagina só, você está na dor, na dor, na dor, na dor dos traços, que é onde as coisas acontecem tudo disfuncional, onde, na verdade, não acontece, né? É como se fosse girar, girar, girar e estar no mesmo lugar. É entender e falar assim, até quando é que eu vou ficar sem me entender, sem saber quem que eu sou de fato? Eu tenho ferramentas agora, eu posso procurar ajuda, eu posso erguer minha mão e falar assim, oh, me ajuda, porque está sendo conflituoso para mim sair dessa posição que eu estou aqui agora, né? E eu preciso de um profissional para poder estar me ajudando, para poder estar me auxiliando, me mostrando o que eu devo de fato fazer, não é? Sim, É sim. colocar os bonequinhos, né, que a gente fala aqui, na mesa de controle, cada Uhum. um ocupar o seu espaço e o tempo certo, o tempo correto, né? Sim. Muitas vezes a gente tem a necessidade, né? Quem tem uma porcentagem maior de esquizoidia e do masoquismo, né? De ficar na caverna, de ficar ali, sem ter ninguém, né? E aí muitas vezes entra naquele conflito, né? Seja com o filho, a gente tem um filho mais magrelinho, ou tem um marido mais magrelinho, né? Com mais quinas. Fala, nossa, que pessoa distante, que pessoa fria, a pessoa não me ama, né? Mas a forma de amar dele é diferente, né? Da sua, se você for mais redondinho, se você for mais oral e mais masoquista, principalmente, mas a mistura, né? Do oral com o masoquista, do redondo com o quadrado, né? Então, você vai necessitar de muito contato físico. O A, seu a, esposo, o seu filho esquizoide, não, ele corre de contato físico. Para ele, o melhor dia é o dia que ele fica trancado no quarto. E a a gente Osmaíra entendendo aí, ó, já está se identificando, tá vendo? Ó, E a gente descobriu que entendendo isso, né, fica mais fácil, fica mais fluido, né? Falar, Aham. ai, né, meu chefe é muito psicopata, né, muito triangular, né? Não que ele seja psicopata, um termo associado a coisa ruim, tá, gente? Mas meu chefe tem um corpo muito triangular, né? Então eu sei que ele negocia e ele sente a necessidade de estar liderando, né? De estar articulando pessoas e coisas. E eu sei que ele, se ele for reconhecido por isso, né? Ele vai se sentir uma pessoa importante, competente, né? Então, se eu sei que ele funciona desse jeito, eu vou lá e faço um elogio, falo, nossa, chefe, essa ação foi muito bem tomada, foi muito bem organizada, isso aqui deu muito certo, foi muito bem pensado, muito bem bolado, né? Então, as coisas ficam mais fluidas, né? E você entende como você vai chegar numa pessoa que é mais quadradinha, né? Fala, ó, ela é mais emocional, né? Então, ela necessita de mais contato, nem tanto contato físico, mas ela é mais emocional, ela sente mais, né? E ela precisa entender as coisas a partir de um padrão mais, né, mais ali metodológico, mais bem organizado, início, meio e fim. Então, se você quer vender, por exemplo, uma coisa para alguém que é mais quadradinho, você vai explicar para ela, processo por processo, como que aquele produto vai funcionar, como que, né, uma análise corporal, por exemplo, vai funcionar se a gente bater o olho lá numa pessoa mais quadradinha, então eu já sei como que eu vou abordar ela para eu poder vender o meu produto, né? Então, isso é uma ferramenta que nos capacita, né? Bater o olho ali, eu sei como que a pessoa funciona, então eu sei chegar com mais tranquilidade, com mais entendimento de como que a mente dela funciona, né? No caso do mais magrelinho lá, voltando para esse exemplo, ele vai ser muito racional. Você está ali na conversa ali, do meio para o final, ele já entendeu o que, que você quer vender, o que, que você está passando para ele, né? Então, são pessoas que são mais racionais. Então, isso, né, flexibiliza e facilita muito, né, a nossa forma de convívio, de entendimento, enfim, é uma ferramenta, assim, muito boa, né, para você, tanto para você passar por uma análise, quanto para você poder entender. Você não precisa ser um analista, né, mas se você entender como que cada um mais ou menos funciona,
associando a forma geométrica, você vai ter uma noção ali, se ela é mais racional, se ela precisa gastar mais energia ou não, se ela precisa de um tempinho mais fechado ali, trancado no quarto. E aí, a partir disso, você respeita, né, como que ela funciona, sem querer muitas vezes que ela funcione, que ela faça as coisas que você faz, que ela faça as coisas que você acha legal, né? Então, é uma Entender forma de bem... pessoa, né? Entender de pessoa e tirar proveito. Assim, o proveito que eu falo não é querendo se sobrepor, né, a ninguém, mas é não fazer com que aquilo que você queira fica para segundo, terceiro, quarto, talvez nem consiga planos, né? É entender e falar assim, poxa, eu vou ali, eu vou falar, me comunicar com aquela pessoa dessa forma, porque essa é a melhor forma que eu tenho para poder chegar nela e conseguir aquilo que vai ser bom tanto para mim quanto para ela também. Isso é assim, é fantástico, é libertador. E falar assim, poxa, eu posso e eu tenho ferramenta para poder estar me trabalhando para que eu chegue a esse nível, para que eu esteja funcionando da forma que eu preciso funcionar, para que eu esteja agindo da forma que eu necessito de agir, é bom, é muito, muito bom. Tem mais alguma coisa, Raquel, assim, que você gostaria de estar falando? Alguma coisa assim que você... Então, acho que eu comecei a falar e aí me fui falando outras coisas e não voltei. É naquela segunda parte, né, da devolutiva que a gente faz para a pessoa, né? Falar, tá bom, e aí, né? Sou tantos por cento esquizoide, tantos por cento isso, tantos por cento aquilo. Aí, no segundo momento da devolutiva, né, que nós analistas corporais passamos, né, para as pessoas, ela está entendendo, né, se ela precisa de controle nas coisas que ela faz, né, no dia a dia dela, ou se não, ela delega para que os outros façam, se ela tem necessidade de perfeição, se ela, qual que é a porcentagem de ambição dela, né, que a ambição está um caminho meio que oposto, né, à dependência emocional. Então, se você tem muita dependência emocional, a sua tendência a ter a ambição é menor, porque você não vai fazer as coisas com medo de magoar outra pessoa, né? Então, isso tudo é possível a gente captar pelo seu mapa e te ajudar a resolver, né, uma dor, como a Sueli falou bem no início, né, uma dor que é circunstancial, uma dor que você está passando por ela ali naquele momento. Fala, ai, né, o exemplo que ela deu da palestra, eu preciso fazer uma palestra. Nossa, meu trabalho depende disso, mas eu não quero ir. Se eu for, né? Então a gente te ajuda a organizar essa palestra colocando os seus traços no recurso. Como você vai fazer então para fazer essa palestra? Ó, nós vamos fazer isso para o esquizoide topar, nós vamos fazer isso para o oral topar, isso aqui para o psicopata, isso aqui para o masoquista, isso aqui pro rígido, né? Apesar que o rígido e o oral topa de primeira, né? Que eles gostam de aparecer, gostam de estar com pessoas. Mas e Enfim, a gente lembrando que se tiver em dor, né? Se tiver em dor... não, exatamente. Aí vai querer ficar embaixo da mesa. Mesmo que seja uma tendência do seu traço ser, né, estar em contato com pessoas, né, aparecer, né? Mas se você tá na dor, a sua rígida não vai querer aparecer, né? A sua oral vai querer ficar lá embaixo da cama, escondida né, escondida e sem estar em contato com ninguém, né? Então isso é o que vestido com aquelas camisetas tudo furadas, assim, porque eu quero ficar aqui quietinha, eu não quero... Bem assim. modelo. Então a gente entende, né, como que você funciona, se você tem necessidade de estar com pessoas, se você é mais emocional, se você é mais racional. Acaba que as pessoas mais racionais muitas vezes podem ser vistas como aquelas que nem têm coração, né, que são frias que nem um gelo, mas na verdade é o jeito dela de funcionar, né? Ela enxerga a vida a partir de um outro parâmetro, né, um parâmetro mais racional, a emoção, né, bem pouca. Vou analisar o fato e vou resolver o fato a partir da razão, né? Não que isso esteja errado, não que isso seja certo ou errado, mas é a forma como ela funciona, né? Então, não significa que ela não te ame porque ela não, né, não seja totalmente ali abraçando e te apertando o tempo todo, mas ela vai ter um jeito Frufruzinho, amorzinho o tempo todo, né? sim. E a porcentagem que você quer executar e que você precisa executar, ou se você precisa de alguém, de algum parceiro que execute para você, porque você não tem pernas para poder fazer, né? Então, isso a análise ela te mostra com clareza, e aí a partir disso a gente ouve as suas questões, né? Até 3 questões circunstanciais que você está passando, e aí a gente, a partir de como você funciona, a gente vai te dando a devolutiva. Ó, vai por aqui, faz aquilo outro.
por aqui não vai dar certo, né? Então a gente te mostra um caminho a seguir a partir do seu mapa. Ah, a partir disso a minha vida está resolvida? Não, mas é um mapa, né? Como o próprio nome diz, é um mapa para você saber por onde você ir desviando ali dos Dos abismos, né? percalços, né? É, Aquelas enfim. saindo, se desvencilhando daquilo ali tudo. Ó, Raquel, a Osmaí fala bem assim, minha rigidez corre de apresentação com um público desconhecido. Aí, Osmaí, é entender, não é só a rígida, né, que muitas das vezes esteja não querendo aparecer. Tem que perceber, tem que ver o teu gráfico, o teu mapa de caractere, para saber qual dos percentuais tanto do esquizoide quanto do masoquista, porque um depende muito do outro também, para colocar ali, né, a cara, para poder estar se mostrando para outras pessoas. E ela o interessante, que não é a primeira vez que ela comenta da rígida dela, ela já sabe que ela é bem, né, tem um pico, talvez seja um pico assim bem grande quanto o meu. Mas é muito bom se identificar a partir daquilo que a gente está falando, a partir daquilo que eu não sei se ela já fez, né? A Já. análise dela já fez, então é por isso que ela está aí. Né? Assim, e é muito, muito bom. E fazer a combinação, né, disso tudo para entender. Porque se existe esse traço muito, assim, esse pico muito grande, assim, tá muito gritante aí dentro, é saber o porquê que não quero saber da minha rígida estar ali brilhando. E aí é entender, Osmair, quando você vai se apresentar, quando você vai fazer alguma apresentação, qualquer ela que seja, como é que você vai vestida, né? Você dá aquilo que a tua rígida está querendo, é entender, porque talvez se você não esteja dando, ela não vai com confiança. Ela já vai chegar ali achando que ela não é a melhor pessoa para estar ali naquele momento e vai se sentir, inclusive, traída, porque é a dor, né? Desse traço existencial, é aquilo que ela foi minimizada, a da traição, ela não vai estar bem. Não falar assim, vamos, minha rígida, junto comigo, vamos agora para a gente poder brilhar, para a gente mostrar para aquelas pessoas que você é aquela mulheraça, né? E aí, se o masoquista não tiver seguro, né? O gráfico dela é mais distribuído, é um pouco parecido com o meu. É, E aí, se o masoquista não tiver seguro, ele também vai ficar, também não vai querer ir. Vou lá para poder, né, ser humilhado porque eu esqueci a fala, porque eu gaguejei, né? Então, você tem que combinar esses traços dentro daquela ação que você vai fazer. Ah, é uma palestra em público, né? Uma apresentação. Então tá, minha rígida vai bonitona, vai impecável, vai bem elegante. O meu masoquista vai muito seguro, né, do que ele vai falar, do script, do passo a passo ali que eu tenho para falar. A treinar, minha treinar, moral né? vai se conectando com as pessoas ali, né? Vai para poder falar e tal. Então, assim, tem que ir mesclando tudo isso, né? E a hora que a gente tem essa consciência, é libertador, né? Porque aí você fala, opa, quem que eu vou levar para me ajudar para eu ter uma apresentação bacana, né? Para eu gaguejar menos, para ser mais, ficar mais bonito, o que é que eu vou fazer? Então, É isso é bem. assim. E a gente conversando aqui é tão interessante que agora eu percebi uma coisa. É, por eu ter o pico de oralidade bem alto, você está falando e eu entro na tua fala assim, ó. Desculpa, me Mas é um permissão um pouquinho. bate-papo. É Quer me bate-papo. permissão um pouquinho. E tá tudo certo, é a minha forma de funcionar. Eu funciono assim, né? E tá bacana, né? É desse jeito. Então, meus lindos, minhas lindas que estão aqui presentes com a gente, né? Se surgiu o interesse, tem algumas pessoas aqui que já fizeram análise, né? Tanto com a Raquel quanto comigo, mas os que ainda não fizeram, se surgir algum interesse, assim, de querer descobrir mais, de querer entender como é que de fato é feita essa análise, fazer algum questionamento, perguntar algo que ficou em dúvida, chama a gente em inbox que a gente responde para vocês. Com todo amor, com todo carinho, como é que dá esse próximo passo para reconhecer aquilo que de fato você é, aquilo que você veio para viver e talvez não esteja vivendo.
vai ser um prazer para a gente estar conduzindo vocês, estar respondendo todas as perguntas, tá? Sim. Você quer falar alguma coisa para a gente finalizar aqui, Raquel? Agradecer quem compareceu, quem esteve aí, né, quem despertou, né, para estar conhecendo um pouquinho mais. E é isso que a Sony falou. Chama a gente aí no privado que a gente aparece. Será que é? Será que não é? A gente conversa novamente, explica, te mostra o gráfico mais ou menos para você ver se faz sentido, se não faz. Mas é um investimento que compensa, né, Tony? A título de autoconhecimento, é extremamente importante. Sim. A Acho que a Bel aí internet da está Íntima, falhando. a Bel aí da Íntima Florescer já está dizendo que quer, que quer. E aí é imaginar ela lá, toda. Olha, eu quero agradecer mesmo a presença de coração de todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa primeira live, né, que nós estamos fazendo, e colocar-me, tanto a Raquel também, à disposição para que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram tirar de dúvida e colocar e perguntar assim, por que é que eu funciono talvez desse jeito, né? Nós estamos aqui prontinhas para ajudar vocês, para conduzir, para poder participar e partilhar dessa jornada, desse percurso todo de vocês. Um beijo, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Gratidão, Raquel, por estar aqui comigo, partilhando desse momento. E eu sei que muitas coisas vão acontecer e vamos para cima, né? Eu que agradeço o convite. E com certeza teremos aí próximas. Sim, ó. Beijo no coração e até Obrigada, a pessoal. próxima. Tchau, Até tchau. mais.